tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Fala galera, seja bem-vindo ao 42 Bits, o podcast onde a gente fala sobre questões fundamentais da vida, do universo, de todas as coisas. E eu tô aqui hoje com um grande amigo meu, Mr. Paulo Bocaletti. Fala, Paulo, bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Cara, eu agradeço o convite, um prazer. Achei o máximo o teu projeto novo e, cara, uma honra estar aqui participando com você. Muito bom. E galera, para quem não sabe, primeira vez aqui, esse é um podcast recente, né? A gente está nos primeiros episódios e eu comentei com o Paulo, né? Que a ideia é, eu conversei, Paulo, com muita gente bacana, você inclusive várias vezes já, e a gente sempre fala muito da tecnologia, da carreira, da empresa, do projeto, como é que cresce, e isso tudo é muito massa, eu não vou parar de falar sobre isso, mas eu entendi uma hora que sempre por trás desse resultado tem uma pessoa. E eu falei assim, cara, eu quero conhecer a pessoa. Porque conversei isso já com os outros convidados, né? Eu entendo que aquilo que a gente constrói é muito fruto de quem a gente é. Então eu falei assim, cara, eu quero saber quem são essas pessoas, né? E aí você é uma das pessoas que a gente vai saber quem é hoje. Tá? Legal, vamos lá. Então, Paulo, rapidamente, para quem não te conhece, fala um pouco sobre você, o que você faz, o que você já fez. Aliás, gente, agradecimento aqui especial à galera do TDC, a gente está aqui no espaço do Tem Tempo para Pergunta, então obrigado, galera do TDC, vocês são sempre muito generosos com a gente, obrigado pelo espaço. E aí, fala um pouquinho sobre você então, Paulo. Eu vou falar então menos profissionalmente, mais o lado pessoal. É isso aí, bora. Eu sou profissional de tecnologia há 25 anos, mas comecei em outra área, né? Eu comecei com arquitetura e urbanismo, porque eu tinha um pai que era construtor, construía piscinas e tal, eu comecei a fazer as coisas com ele e achei que o meu caminho era aquele. Até que um momento eu dei uma virada e fui para a tecnologia. Mas eu tenho algumas curiosidades, né, que as pessoas, alguns não sabem sobre mim. Uma é que eu tenho 5 filhos, né? Então, Caraca. um enteado, que eu não gosto desse termo, né? Para mim ele é um filho também, é o mais velho deles. Então eu tenho 3 já grandões, 26, 25 e 19 anos. E tem 2 pequenininhos que moram comigo, né? Que é o Miguel de 9 anos e a Isabela de 7. E, cara, eu gosto de família grande, então eu tenho... O cara é produtivo. eu tenho 3 cachorros, é tudo assim, né? O meu sonho é ter um papagaio, ainda vai chegar um papagaio lá em casa, né? Então é isso, é aquela coisa que a gente desde criança fala, não, eu quero ter uma família, 3 filhos, cachorro, papagaio, gato, eu tô no caminho. Falta o papagaio agora. Tinha a minha sogra tinha mas acabou doando para uma outra pessoa. Aquelas coisas, né? Muito bom, mas cara, eu vou a fundo nisso aí que você falou. Você saiu de arquitetura e urbanismo, é isso? Isso. E veio pra TI. Como é que aconteceu isso, cara? Conta essa história aí, que acho que tem ouro aí pra gente. Cara, eu não vou ficar aqui romantizando, não. Eu vim pra tecnologia por causa do dinheiro. Boa. Eu ralava pra caramba e eu comecei a programar sem nem perceber que estava programando. Então, eu sempre gostei muito de tecnologia. Comecei... Desde os primeiros períodos da faculdade, mexia com AutoCAD, na época do AutoCAD R14 ainda, a release 14, e sempre tive muito essa questão de produtividade também. Então comecei a entender que existia ali uns códigos Lisp, né, em Alto Lisp, fui entender um pouquinho como funcionava, comecei customizando alguns, e quando vi eu estava programando e não tinha nem noção que aquilo que eu estava fazendo já era programação. E não ganhava muito bem, mas eu já tinha uma veia empreendedor. Então eu ia nos escritórios de arquitetura, né, naquela época, década de 90, o pessoal ainda tudo fazendo as coisas no papel manteiga e tal. E aí eu passava nos escritórios e falava, olha, esse projeto aí eu posso digitalizar para você, eu faço ele todo no AutoCAD e vai custar tanto. E aí eu passava nos escritórios, voltava cheio de tubo de papel para casa e caía para dentro para fazer os desenhos, digitalizar, e aí por isso da produtividade também. Só que, cara, no final do mês não dava tanto dinheiro assim, né? Era puxado, eu já tinha o Pedro, que é o meu filho mais velho, estava na época com 2 aninhos. E aí um dia eu cheguei na faculdade de engenharia, que tinha umas cadeiras lá, e aí tinha um papelinho na parede lá, estágio em informática, ainda era informática, R$ 1.200, mais os benefícios, transporte, alimentação. Eu falei, caramba, eu ralo pra caramba para ganhar 450, que era o que eu conseguia na época, assim,
Na época não era um dinheiro muito ruim, tá? Década de Sim, 90, sim, R$ 450 era um bom dinheiro. Era dinheiro. A gente tá falando de salário mínimo aí na faixa de menos de R$ 100. Meu primeiro emprego, eu lembro que foi R$ 440 Aí, ó. em 99. E aí, cara, nessa eu vi lá e falei, caramba, esses caras ganham muito mais do que eu. E aí a gente foi para um carnaval, e quando a gente voltou, meu pai comprou um jornal, era uma quarta-feira, de sair o caderno no Globo de carro, e aí tinha uma nota pequenininha, que o Cefet do Rio estava lançando uma faculdade, um primeiro tecnólogo do Cefet para a área de tecnologia, que eram de desenvolvimento de sistemas web. Eu olhei e vi que a grade era bem enxuta, falei, cara, é isso que eu quero. Que já vou direto aprender programação, banco de dados, rede, sem muita teoria, sem muita matéria de estatística 1, 2, 3, 5. Falei, é isso, já vai me preparar e me botar no mercado. Só que mais surpreendente ainda é que no primeiro mês de faculdade eu já comecei a conseguir passar no processo seletivo, e aí no meu segundo mês de faculdade eu já estava trabalhando na área. Mas não como programador, né? Parece Joseph Klimber, né? Eu fui trabalhar na área comercial. Pelo peso de papel, hein? Não, ainda vai chegar o peso de papel. Que era muito caro, os cursos na época de tecnologia eram caríssimos, né? Assim, era uma moto boa 0 km, né? Alguns chegavam ao preço quase de um carro popular 0 km. Verdade. E minha família não tinha condições de pagar. Eu falei, cara, se eu for trabalhar na área comercial, eu sou um cara, né, já um pouco mais desenrolado. Cara, eu trabalho, vendo e eu posso fazer os cursos. Como funcionário, eu vou poder fazer os cursos. E aí eu fiz toda a formação Java do Infinet, cara, uma empresa que eu tenho um carinho enorme pela empresa, pelos fundadores. Né? Hoje o Infinet é gigante, a faculdade, pós-graduação, os caras cresceram muito. Já era um centro de referência na época, parceiro Oracle, da Sun, de vários, Macromedia e vários outros. Mas foi assim que eu comecei, né? Eu comecei na área comercial e vendendo lá os treinamentos para poder estudar. Tá, e nessa época você já tinha filho, você falou? Eu já tinha o Pedro, meu filho mais velho, ele já estava com uns 2 aninhos, foi em 2002. O Pedro é de 2000, isso foi em 2002. Tá. E é interessante, porque você estava fazendo a faculdade de, enfim, tecnologia, alguma coisa do tipo, e aí você vai para o seu primeiro estágio, só que sua vaga é na área comercial, né, o de trabalho, enfim. E como é que foi? Você já tinha, você falou que já era um cara desenrolado, mas você já tinha tido alguma experiência com isso? Porque você estava até então fazendo o projeto AutoCAD, né? Não. E como é que foi isso? Tipo, você chegou e falou, caraca, me achei. Como é que foi isso? Não, cara, eu acho que eu me achei, porque do 1 ano que eu fiquei nesse estágio lá, eu fui o líder de venda em 10 meses. Eu só não fui líder de venda no primeiro mês que eu estava em treinamento e no último que eu estava treinando a pessoa que ia me substituir. Mas eu fui bem com vendas, né? Tanto que hoje eu tenho um negócio de vendas também. Mas na época eu descobri uma coisa poderosíssima, cara, que é você conseguir formar um time. Então, assim, enquanto outros vendedores tinham lá uma certa soberba e meio que ignoravam a recepcionista, a telefonista, cara, eu fiquei super amigo das meninas. Então, chegava gente lá para comprar, elas falavam, tem algum consultor te atendendo? Aí a pessoa, não. Aí ligavam pro meu ramal, Paulo, vem aqui na recepção que tem uma pessoa querendo comprar uma formação aqui. A pessoa ligava para lá, tem algum consultor te atendendo? Não. Aí a telefonista já mandava pro meu ramal, Paulo, tô mandando para você, a pessoa que quer comprar o curso tal. Cara, e aí eu vendi pra caramba, porque eu, informalmente, eu formei um time ali dentro. Muito bom. E, cara, olha só, a gente pode falar um pouco mais sobre as entrelinhas, né? Mas assim, você começou lá, AutoCAD, aí comercial, pula aí muito tempo, gerente de engenharia de software, engenheiro de software, aí agora você, né, CTO, a gente chega lá, tudo. Cara, o que aconteceu com o Paulo nesse tempo todo? É o mesmo Paulo? É outro Paulo? É o mesmo Paulo mais maduro? Mudou cabelo? O que você vê de transformação da pessoa ao longo desse tempo? Como é que você olha pro Paulo lá de 90 e tantos e hoje a gente aqui em 2025? O que você consegue ver de mudança? Assim? Teve muita mudança. A essência pode permanecer a mesma, mas teve muita mudança, né? De ter um maior controle, inteligência emocional. Acho que a idade traz isso pra gente também, né? E, cara, apanhei muito da vida.
Já passei por empresa que era máquina de moer gente, né? Projetos absurdos. Peguei aquela fase onde era muito forte o mercado, as fábricas de software, né? E aí peguei um mercado que estava muito menos maduro do que a gente tem hoje. Então, enfrentei várias crises, a bolha das .com, a crise imobiliária americana de 2008, mais recentemente a bolha das startups. Então a gente vai pegando várias dessas crises, né? A pandemia de Covid, que é mais recente, né? O público mais jovem aí passou por ela também. Então isso tudo foi moldando. Agora, a grande mudança mesmo, e eu acho que teve um impacto muito forte na minha liderança, foi quando eu voltei para a religião. Eu fiquei durante muitos anos afastado. Eu sou católico e no meu primeiro relacionamento eu não era casado, então eu não podia comungar. E aí com isso eu também deixei de frequentar as missas e eu fui me distanciando muito de Deus. E aí eu tive uma experiência muito forte, muito impactante com Deus em 2014. E eu entendi naquele momento que Deus me chamava de volta. E aí aquilo ali foi uma mudança gigantesca na minha vida. A minha vida mudou, não tem nem como explicar, não tem como falar assim, água para o vinho, nível 1 para nível 10. Foi uma mudança absurda, assim. É interessante essa questão de religião, porque às vezes muita gente acha que é algo inexplicável. E a gente que tem uma vida religiosa, vamos dizer assim, mais presente realmente, a gente sabe que muitas coisas às vezes é muito explicável, a gente consegue realmente contar, enfim. O que você vê de prático realmente que aconteceu ao longo do caminho? Porque eu passei por algo semelhante, foi há um pouco mais de tempo atrás, tem uns 30 anos talvez. Mas o que você viu na prática mesmo, assim, antes disso, cara, eu fazia assim, assim, assado, eu pensava assim, assim, assado. Depois disso, cara, refletiu assim, o que você vê na sua vida, assim, que aconteceu em relação a isso? Principalmente na área profissional, eu era muito racional. E eu era um cara, às vezes, duro, não só com as pessoas, com o meu time, com quem trabalhava comigo, mas eu era duro comigo mesmo. E eu, por exemplo, já fiz desligamentos de profissionais, assim, de uma maneira que hoje eu até me envergonho disso, da maneira como eu agi naquela época. E uma em especial que foi muito injusta e que me marcou profundamente. Depois que eu me aproximei, né, que eu voltei para a minha religião e tal, mudou o olhar. Eu fiquei uma pessoa muito mais empática, muito mais caridosa também no lado profissional, né? Tudo isso que durante um momento, um período da minha vida, é como se isso de alguma forma eu separasse, sabe? O que eu era pessoalmente para quase que um personagem que tinha que viver naquela selva corporativa e que era cobrado. Assim, eu sempre trabalhei em grandes empresas. Isso foi uma estratégia minha desde o início da carreira. Então, muitas vezes, eu abri mão de ter salários maiores para trabalhar numa empresa que era uma Big Tech, que me proporcionava uma experiência fantástica, que eu sabia que ia colher isso no futuro. Então, foi uma estratégia. E em algumas dessas empresas eu era cobrado para ser muito duro também. Hoje a gente fala de RH humanizado. Cara, 15 anos, 20 anos atrás não tinha isso. O que valia era a questão da hierarquia, né, da imposição. E eu acabei, pelo fato de estar afastado da religião também, foi muito fácil ser seduzido por isso e ir por um caminho que não era o caminho que eu deveria ter seguido. Eu acho que uma coisa que para mim fica muito presente, né, é que quando você, na verdade, você meio que é encontrado, né, e aí parece que ao ser encontrado você se encontra muito mais também, né? E isso te leva a exatamente o que você falou, a não separar mais as coisas. Então, assim, cara, o Paulo aqui, o Paulo no trabalho, o Paulo em casa, o Paulo na rua, o Paulo quando ninguém tá vendo, ou o Paulo quando todo mundo tá vendo. Você começa cada vez mais a entender que é a mesma pessoa. Ou pelo menos deveria, né? Porque, eu não sei se você passou por isso já, mas quando você começa a separar muito e você acaba criando um personagem, como você falou, cara, a sua vida é muito difícil, né? É difícil você manter isso, né? É muito difícil manter. E é curioso hoje, quando
dentro da mentoria, né, do programa de mentoria que eu tenho, quando eu falo sobre produtividade, eu criei alguns métodos, porque eu sou TDAH, e eu fui descobrir isso tardiamente, eu fui diagnosticado tem acho que 3, 4 anos. Então eu lembro até que o psiquiatra falou, Paulo, você não vou te passar nenhuma medicação porque você aprendeu a lidar com essa sua condição, e se eu passar alguma coisa pode ser que eu desregule você, então deixa como tá. E aí na mentoria eu mostro para as pessoas algumas coisas, algumas ferramentas que obviamente não fui eu que criei, mas como eu uso, como eu associo uma ferramenta com outra, e tem um quadro, né, que eu uso como se fosse um quadro do Kanban, assim, no Trello, que é onde eu me organizo para ser mais produtivo. E aí as pessoas sempre tem alguém que pergunta, seja na mentoria, numa masterclass, mas Paulo, você coloca suas coisas pessoais aí também? Eu falo, boto. Então assim, tudo que eu organizo, por exemplo, que eu vou fazer hoje, tem lá. As questões profissionais estão lá. Marcar cardiologista, levar criança na escola. As tarefas do dia, todas elas estão ali. As profissionais e as pessoais. Eu passei justamente a falar isso para as pessoas. Não tem 2 Paulos. O Paulo é um só. Né? E eu tenho que conciliar o meu papel de pai, de esposo, de responsável pela casa, responsável pela família, né? do mentor, do gerente de projeto, CTO. Tem que estar tudo isso contemplado ali. E isso tudo tem que conviver de maneira harmoniosa. Muito bom. E olha só, você comentou lá na sua primeira experiência com a área comercial, em que você, por se relacionar bem com as pessoas, você acabou montando um time indireto, né? Que as pessoas te passavam os contatos, etc. Aí, fast forward, gerente de engenharia construindo o time também. O que você vê de paralelo entre as duas coisas? Porque, de um lado, você formou um time informalmente, mas era um time. Do outro lado, você era já formalmente o gestor daquele time. O que você vê de paralelo entre as duas coisas? E acho que mais interessante, o que não muda? Porque muita coisa muda nessas duas posições, mas eu imagino que no relacionamento com pessoas tem muita coisa que é a mesma coisa, né? O mesmo jeito que você lidava de repente lá com um engenheiro sênior que tinha que botar a API no ar, é como você lidava com a telefonista lá. O que você vê de paralelo, de diferenças, enfim? Tem uma coisa curiosa, porque primeiro que eu não busquei essa primeira oportunidade como gerente de software, ela surgiu. Né? Eu tinha mandado currículo para uma empresa para ser dev sênior, e aí quando eu cheguei para fazer a entrevista, a pessoa da RH falou assim, o diretor vai vir falar com você. Eu falei, nossa, que coisa diferente, né? Porque se você numa posição de dev sênior, normalmente você faz entrevista no máximo com um gerente. Aí o diretor da empresa veio e falou assim, não, estou querendo começar uma área aqui de sustentação, você tem muita experiência com isso, queria saber se você aceita o desafio de ser o gerente dessa área. E eu, né, claro, você vê o cavalo passando na frente, montei, falei, quero. Só que eu falei miseravelmente, eu fui muito mal nessa primeira... Eu não estava preparado, né? Eu não estava preparado profissionalmente, tecnicamente, e eu não estava preparado psicologicamente também. Eu digo até que espiritualmente, porque esse meu encontro, né, que eu tive, essa experiência com Deus, ela aconteceu praticamente 1 ano depois desse convite, né, para ser gestor pela primeira vez. E foi nessa oportunidade, inclusive, que eu teve esse desligamento que eu fiz e que eu me arrependo muito de ter feito. Ali foi uma experiência que, para mim, ela foi bastante, quase catastrófica. Assim. Foi muito ruim. E aí pegou justamente esse período de eu não saber lidar muito bem com as pessoas ainda. E aí, quando eu tive uma segunda oportunidade como gerente de software, aí sim eu já tinha esse reencontro com Deus. E aí é difícil até fazer um paralelo, porque é como se eu tentasse juntar um polo norte-sul de um ímã, sabe? Eles vão se repelir. Eles não vão... O negócio não vai funfar. E aí quando eu tive essa segunda experiência já como gestor, e aí sim foi muito diferente. Porque aí eu já tinha esse olhar do ser humano, entender que, né, como a gente diz aqui no TDC, que o mais importante são as pessoas realmente são. A empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas trabalhando para que aquilo aconteça, para que aquilo funcione. Mas eu não tinha essa visão lá em 2013, 2014, quando eu tive essa primeira experiência como gestor. Então, é isso, né? Essa primeira experiência deu com o Paulo ainda
muito duro, muito nessa levada de, cara, você tá numa máquina de moer gente, você é uma engrenagem que moe gente junto, para uma segunda experiência onde eu já tinha um olhar mais caridoso, mais empático, já tinha a questão humana estava muito mais forte, né? De entender que você precisa desenvolver o ser humano para só depois, né, você pensar em desenvolver de fato o software. E aí teve uma coisa muito curiosa, porque eu estava trabalhando, depois dessa experiência eu voltei a trabalhar como dev mais alguns anos, eu estava como líder técnico numa empresa, e aí teve uma pessoa que entrou em contato comigo e falou: Paulo, gostei do seu perfil, eu ia palestrar pela primeira vez aqui no TDC, isso foi em 2019, e aí ele falou: me conta um pouquinho e tal, e aí cara, a gente fez uma entrevista por telefone de mais de 2 horas, e aí ele falou assim, ele falou uma frase que me pegou muito, e eu sabia que ali eu tinha que aceitar a proposta que ele estava me fazendo, ele falou assim: você vai deixar de desenvolver software para passar a desenvolver pessoas. Aí eu falei, cara, que top. E aí eu abracei isso, falei, cara, de 2019 para cá é o que eu faço, né? Eu tô muito mais preocupado em desenvolver pessoas do que desenvolver software. Bom, cara. E olha só, a gente conversou bastante, acho que foi no TDC Floripa, que aí já mudou mais um monte de coisa, né? Na verdade, de quando eu sabia que mudou, já mudou de novo, né? A gente estava conversando agora que já mudou várias coisas. Então, assim, você, na última conversa que a gente teve, você tinha saído do trabalho que você estava e estava dedicado a um negócio seu na área comercial. Que se você quiser, você pode falar mais sobre isso. E aí agora, conversando aqui, você já me contou que você está como CTO de 2 startups, além dessa sua iniciativa comercial. E o que fica muito claro para mim, e até na sua fala agora, né, é que é sempre pessoas. Mesmo na área comercial, quando a gente conversou, a abordagem que você me falou é sempre pessoa, gente. O que conecta muito com o Paulo lá de trás, né? Ajudando o pai, não sei o que, AutoCAD, pessoas, aí comercial, telefonista, não sei o quê. O que é intencional, não é? É chamado? O que você vê em relação a tudo isso? Pode ser tudo isso. Aí uma outra curiosidade, né? Eu sou vocacionado de uma comunidade católica Servi. Estou no finalzinho do meu caminho de formação, né? Estou no discipulado já, eu sou discípulo, então mais um pouquinho aí eu me consagro. E isso veio a deixar mais forte essa questão de pessoas e de comunidade, sabe? Esse senso de comunidade, que a gente está para se ajudar. E numa comunidade religiosa isso é muito forte, né? Essa questão de, cara, eu estou com você, a gente está junto, e eu estou olhando que a pessoa não está bem, e eu estou me preocupando com isso, e eu vou lá, eu não espero ela pedir ajuda. Esse olhar de você, sabe, tá captando como que a pessoa de fato tá, isso ficou muito forte. E é até curioso, tem uma passagem engraçada, eu e o Bruno, a gente estava em Manaus para um evento lá, e aí a gente foi num restaurante que tinham indicado pra gente, era longe pra caramba do evento, pegamos o Uber, foi muito longe, chegamos lá para comer o tal do pacu de banda. Pacu? Acho que é pacu, não é pacu, é um outro peixe, que eu vou lembrar, tambaqui de banda, E aí chegamos lá e aí a gente foi pedir para garçonete, aí o Bruno falou assim, a gente tinha feito algumas brincadeiras com ela, tá? E aí ele falou assim, eu quero H2O. Aí ela fez uma cara assim, e aí eu olhei para ela e falei assim, não, ele não quer água, é o refrigerante H2O. Ela, tá. Aí o Bruno olhou para mim e falou assim, cara, como é que você percebeu isso? Que ela tinha entendido que era uma brincadeira, que era água. Eu falei, Bruno, eu acho que isso é com o tempo, né? Eu tenho tanto isso da minha comunidade católica, de olhar as pessoas e fazer essa leitura, né? De quem é que está precisando de ajuda, quem é que tá, cara, às vezes precisando de um abraço, de uma palavra, sabe? De conforto. E aí eu até me perdi de onde que a gente tá falando, porque que eu entrei nisso aí. É isso mesmo, tá tentando conectar tudo que você vem fazendo ao longo da carreira, geralmente acaba remetendo a pessoas de alguma forma, e você lidar com pessoas. E aí você falou essa questão de ajudar, né? O meu ministério é o ministério de pregação. Então, eu sou
você falou de chamado, eu sou chamado a levar, né, conforto para as pessoas, a levar uma palavra de esperança, né, a levar a verdade para essas pessoas, que é a palavra de Deus. Então, no final é o que você falou, tudo junta, tudo converge, sabe? Tá tudo convergindo na questão profissional, no trabalho, de estar olhando para pessoas, né? Num chamado que eu tenho a servir a Deus também, esse olhar para as pessoas, de ajudar, né, ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela, e eu acho que tudo vai convergindo de fato. E onde é que mentoria entrou nisso? Porque mentoria, pessoas de novo, né? E você tem seus grupos de mentoria, você vem fazendo isso há um bom tempo, você também é mentorado, né? Temos um mentor em comum, que é o Bruno. Onde é que a mentoria entrou nessa história? A mentoria, ela entrou de uma maneira muito despretensiosa, assim. Eu estava numa empresa também, líder de mercado, gigante. Tinha uma pessoa que precisava de ajuda e ela estava prestes a ser desligada também dessa empresa, né? Tudo indicava isso. E aí ela veio me pedir ajuda, e aí eu falei com ela, comecei a gente conversar, falei, cara, me conta aí. Ela falou, eu tô há 10 anos aqui na área administrativa. Cara, ela estava conferindo conta de telefone já no final das contas, sabe? Aí ela falou, não, eu tô 10 anos aqui fazendo administrativo dentro aqui da área de TI, então eu já tentei programar, mas vi que não é a minha, mas eu fiz faculdade de administração, fiz faculdade de direito, e eu entendo tudo aqui, todos os jargões que os devs usam, né? Eu já tentei programar também, então eu conheço bem a parte de infra, então tudo que os termos técnicos que vocês usam eu conheço. E aí, cara, isso era 2019, estava começando a LGPD, e eu falei, cara, o que você já passou pela tua cabeça? Eu falei assim, cara, nunca tinha pensado nisso, mas faz total sentido. Eu falei, cara, vamos atrás então. E aí eu fui atrás de quem era a pessoa na empresa que estava liderando a iniciativa de LGPD, essa pessoa começou a trabalhar junto ali. Na época eu coloquei ela para coordenar uma trilha aqui no TDC, eu falei, não, cara, tu vai coordenar. Tinha trilha de LGPD, eu falei, cara, é importante você ter visibilidade, você começar a construir uma reputação. Hoje, essa menina, né? Menina, porque eu tenho um carinho gigante por ela, mas é uma profissional incrível. Ela faz parte do comitê de inteligência artificial e privacidade de dados da OAB de São Paulo, que é um grupo, bem pequeno, né? Se você for olhar a quantidade de advogados que tem, né, registrados na OAB de São Paulo, a gente está falando de centenas de milhares, né? Já não está na casa do 1 milhão até. E ela faz parte de um grupo muito seleto. Então é uma pessoa que teve um sucesso incrível na carreira e foi uma pessoa que eu comecei ajudando, né, de uma maneira despretensiosa em termos de levar isso para ser uma fonte de renda minha, uma profissão, uma atividade, né, comercial minha. E, cara, deu super certo. E aí essa pessoa deixou uma declaração linda para mim lá no LinkedIn, que hoje em dia eu consigo falar sobre ela sem chorar, mas durante muito tempo eu sempre me emocionava muito, porque ela fala assim, falar do que do Paulo? O Paulo é a pessoa que muda a vida das pessoas, e sim, ele mudou a minha vida. Então, assim, é uma declaração muito forte, sabe? E aí, depois que eu vi isso e do quanto eu consegui ajudar essa pessoa, eu falei, cara, eu posso fazer isso com outros. Né? E aí eu descobri que isso era uma mentoria. Eu falei, cara, então eu posso ser mentor, eu posso ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a mentoria com o Bruno, e eu fui entender de fato o que era uma mentoria. E aí durante a mentoria com o Bruno, eu fui amadurecendo essa ideia de que um dia eu posso ser mentor também, eu posso dar continuidade ao que o Bruno está fazendo. E foi aí que começou. Muito bom, cara. E a gente está no meio do TDC, literalmente, né? A galera aí não tá vendo, né? Mas atrás de vocês aqui tem centenas de pessoas, a gente está bem na área dos estandes. E o TDC, eu lembro que o Yanaga falava, né? Que era o maior evento de comunidades do mundo, né? E assim, eu não viajei o mundo tanto quanto o Yanaga, mas palestrei em muito evento fora do Brasil e realmente eu nunca vi nada nem parecido com o TDC em termos de comunidade. É um evento realmente organizado por um batalhão de comunidades. Que, de novo, pessoas, né? E assim, você está aqui há muito tempo, a gente se conheceu no TDC, você é um TDC Rockstar. Como que você vê isso? Tipo,
gente, comunidade, evento, carreira, mentoria, porque tudo converge de novo, né? Como é que é para você estar aqui, fazer parte de tudo isso, construir, formar pessoas, desenvolver pessoas, como o seu entrevistador lá falou? Como é que é isso para você? Cara, eu tenho muito orgulho em fazer parte da família aqui do TDC, de ter sido acolhido por eles. É mais do que um evento, né? Eu acho que é um movimento. O TDC é quase que uma força da natureza, assim, que eu acredito muito, que eu confio muito. Para mim, o TDC ele é sinônimo de ambiente seguro. Sabe? A gente fala muito sobre isso nas empresas, né? De ter segurança psicológica. Aqui é seguro. As pessoas falam, eu queria começar a palestrar. Eu falo, cara, começa pelo TDC. Porque até hoje, eu estou aqui desde 2018, eu nunca presenciei nenhum episódio onde uma pessoa né, que estivesse aqui tentasse puxar o tapete de um palestrante, fizesse uma pergunta maliciosa para que o palestrante se enrolasse para responder. Sabe, não, você não vê esse tipo de maldade, sabe, de puxada de tapete aqui. Então é um evento onde as pessoas estão aqui para se ajudar, para se ouvir, Cara, falando agora, eu lembrei a primeira palestra que eu fiz no TDC. Nossa, eu ficava muito nervoso, eu tremia muito. E eu lembro que tinha uma pessoa, um cara fantástico, o Michel, ele já há muito tempo que ele mora no Canadá. E eu lembro que eu ficava olhando para ele, ele ficava balançando a cabeça assim, tipo, tá indo bem, cara, vai lá. Sabe, assim, me dando uma força. Porque ele percebeu o quanto eu estava nervoso. Tem muito isso aqui, sabe, cara? Eu quero te ajudar. Aquela coisa que a gente fala muito, é até um lema muito das profissionais, né, femininas, fala, uma sobe e puxa a outra. Aqui no TDC tem muito esse espírito, de um sobe e puxa o outro. Eu lembro muito do grande amigo Luan Linares, né, quando ele ganhou o título dele de Rockstar, que eu abracei ele, e ele falou assim, mano, o próximo vai ser o seu. Você é um cara que você merece muito. Sabe, não tem aquela coisa assim, tipo, eu tô num grupo seleto e é uma panelinha e ninguém mais entra. Cara, ele queria me ver receber também. Sabe, eu senti muito dele não estar junto para me dar um abraço quando eu recebi o meu. Mas, cara, é aquela coisa que quando eu abracei ele para dar os parabéns, ele falou, cara, mano, o próximo vai ser você vai ganhar um também, você também vai ter esse reconhecimento. Você vê uma pessoa aqui que é palestrante e fala assim, não, cara, eu vou ajudar a outra, eu vou dar dica para ela se tornar um palestrante também. Eu vou dar dica para uma pessoa também se tornar coordenadora. Né? Aqui tem muito disso, cara, aquela coisa, hoje eu faço parte do comitê técnico, né? E muita gente fala assim, cara, como é que eu faço parte? Pô, vamos lá, cara, dá a mão aqui, vou te mostrar, vou fazer os contatos, vou falar para as pessoas que você tem esse interesse. Né? A gente quer ver os outros juntos, a gente quer ver todo mundo crescendo. E durante muito tempo, eu via as pessoas ainda hoje a gente infelizmente vê pessoas com essa mentalidade de achar que a área de tecnologia é muito competição. Cara, e deveria ser colaboração, porque tem espaço para todo mundo. E é isso que a gente faz, né? É isso que eu vejo você fazendo também quando está palestrando, está viajando pelo mundo, vários eventos, né? Tem lá o seu programa também de mentoria. Não é pelo dinheiro, sabe? A gente faz a mentoria, não é pelo dinheiro, cara. É você ver a pessoa mudar a vida dela. É você ver a pessoa dar uma outra realidade para a família dela. Né? A pessoa mudar, virar o jogo. Seja, às vezes, uma pessoa que está com a autoestima muito em baixa. Às vezes o salário nem é tão ruim, mas a autoestima da pessoa está em baixa. E aí a pessoa entra na mentoria, cara, e sai, putz, não, cara, eu sou um profissional top, eu sou um profissional de qualidade, eu sou um profissional valorizado. Você vê essa mudança, essa transformação das pessoas, é o que, pelo menos, é o que me motiva a fazer as mentorias. Verdade. Inclusive você falou agora e eu lembrei de um convidado que vai estar nos próximos episódios, né? Não vou dar o spoiler, mas que, cara, ele foi plantador de tomate. Cara, isso aqui mudou a vida do cara. Assim, ele começou a se interessar por programação, logo ele conheceu e foi ao TDC mesmo. Cara, engajou, não sei o que, a gente se aproximou e tal, mudou a vida do cara, mudou a vida do filho, mudou a vida da mulher, mudou a vida dos pais. Aí, uma amiga minha uma vez falou, né, que quando você transforma a vida de uma pessoa,
no mínimo 10 pessoas diretamente são impactadas por aquela pessoa. Só que essas 10 pessoas também impactam mais 10. Então, quando você ajuda uma pessoa a mudar de vida, cara, é incalculável o que você... E não é mérito seu isso. A gente fala, porque eu ajudei milhares. Não é isso. Cara, é pela transformação, realmente, de vida, né? De vida das pessoas. E uma coisa assim, curiosa, né? Aí você vê como que aquele Paulo Durão, né? Do profissional Durão, como é que as coisas foram mudando. Eu já faço a mentoria há alguns anos e eu acabava muito ficando solidário com algumas pessoas que tinham dificuldade, que não conseguiam pagar a mentoria. E era de graça, fazia de graça a mentoria. A minha mentoria eu sei que não é das mais baratas, também não é das mais caras do mercado, mas não é das mais baratas. E eu disponibilizava gratuitamente. E quando eu resolvi empreender, que eu falei, cara, vou parar com essa questão do corporativo, né? Sair, encerrar esses vínculos com empresas, né? E comecei a empreender. Aí minha esposa um dia sentou comigo e falou assim, cara, precisa mudar. Porque assim, hoje a gente vive, boa parte da nossa renda vem da mentoria. Olha quantas pessoas tem na sua mentoria hoje. Quantas dessas pessoas pagaram e quantas estão fazendo de graça? Isso realmente começou a trazer um problema financeiro para minha família. Né? Começou a ter um impacto financeiro. E aí eu fiz um combinado com a minha esposa na época que foi o seguinte, falei, olha, para cada pessoa pagante eu vou colocar uma gratuita então. Vai ser uma... E aí com o tempo também eu fui ajustando isso, porque eu falei, cara, não é justo também com quem... Porque quem paga acaba financiando a pessoa que não está pagando. Então isso com o tempo eu fui ajustando, mas quando eu comecei ali a empreender, isso virou um problema, porque teve um impacto na renda da família. Minha esposa, a ponto dela conversar comigo, eu falei, eu sei que a gente precisa fazer caridade, né? A minha esposa é da mesma comunidade católica que eu, está na mesma turma, é discípula também. Mas ela falou, eu entendo que a gente precisa fazer caridade. Aí, cara, conversa com Deus, porque assim, precisa ter um limite para isso. Pede para Deus te mostrar qual vai ser esse limite, porque você tem uma família para cuidar. Tem que ter caridade, mas com responsabilidade. Então... até porque eu fiz alguns poucos movimentos desse tipo também, mas o que eu percebi é que, não sei no seu caso, mas geralmente a galera que não coloca nenhum tipo de investimento, normalmente é o que desiste antes, é o menos comprometido, aquele que às vezes, cara, isso já fiz muito. Helder, deixa eu te pagar com Pix todo mês. Beleza. Cara, uma época eu não parcelava no boleto. Aí eu comecei a parcelar no boleto e geralmente eu não anuncio. Aí, quando o cara, não tô conseguindo, cara, tem um parcelamento no boleto aqui, né? Esses caras normalmente é os caras que, dá o sangue, porque o cara realmente tá botando... E não é só pelo dinheiro, é porque quando você realmente se compromete, você investe... a sua mentalidade com aquilo muda, né? O seu comprometimento com aquilo. Basta saber, né? Quando a gente tem uma dívida para pagar, cara, você trabalha como ninguém, né? Você trabalha como nunca para pagar aquela dívida, né? Então o nível de... Pelo menos o que eu percebi, né, nos meus grupos, é que o nível de comprometimento da galera que realmente se esforçou muito para estar ali, ele é bem maior do que em geral dos demais, né? Assim. Isso é uma coisa que, de fato, eu também percebi muito isso. E foi um dos motivos que me levaram a fazer essas mudanças, né? Dessas concessões que eu faço. Hoje é bem mais difícil eu dar uma mentoria gratuita para alguém. Às vezes, nem que pague um valor que seja meio que simbólico para mim, para o valor que eu entrego na mentoria, mas que eu sei que vai criar esse comprometimento na pessoa. E para a gente que é mentor, isso é importante, porque assim, o resultado do mentor, ele é o resultado do mentorado. Então, se você... Cara, assim, vou entregar aqui, não vou citar nomes, mas no meu negócio de vendas, eu vendo também mentorias, né? Eu vendo produtos, principalmente digitais, high ticket, né? Produtos de 10 mil para cima. E aí, um dos clientes, né, que ele tem uma mentoria também, eu falei, cara, vamos lá, a gente vai fazer uma campanha de e-mails bacana e tal, e eu preciso que você me traga um case de sucesso, porque eu vou alimentar essa IA aqui que eu uso para ajudar a criar esses e-mails e tal. Eu falei, cara, mas eu não tenho. Eu falei, como assim? Você já dá mentoria desde 2020, isso foi agora, recente, né? 2025. Eu falei, cara, como assim não tenho? Não tenho.
Aí eu fiquei pensando, falei, cara... E aí eu fui conversar com mais outras pessoas. Como você vê mentores que têm mentorados que não têm resultado. É diferente de você ver, né? E assim, eu conheço alguns dos seus mentorados, né? Que são pessoas que hoje estão aí com baita destaque na carreira, no mercado, né? São pessoas que têm uma visibilidade hoje muito grande, uma grande reputação. Imagina como seria o Helder mentor se as pessoas não tivessem resultado. Então, por exemplo, você pega o caso do Bruno Souza, cara. Mentorados do Bruno Souza, né? Helder Moraes, Edson Yanaga, são os caras que chegaram em posições onde poucos chegam. É um excelente mentor. Sim. Então, assim, você para ser visto, reconhecido como um excelente mentor, os teus mentorados precisam ter resultados incríveis, extraordinários. E aí, quando você começa a fazer essas concessões em termos de investimento e a pessoa não se compromete, ela está comprometendo o teu negócio também. O seu negócio começa a ficar comprometido, né? A sua reputação como mentor começa a ficar comprometida também. E isso pode levar essa sua atividade, de novo, né? Não estou pensando numa questão aqui financeira, mas como atividade, né? Como reputação tua como profissional, isso pode ir para o ralo. Então é um cuidado que as pessoas precisam ter, né? Sim. E às vezes também o que eu vejo muito, né? É que a galera às vezes não tem, sei lá, depoimento de aluno, né? Alguma coisa assim. Porque também às vezes nem pergunta, né? O cara que nem pergunta, pô, não fala, ô, e aí, meu? Você conseguiu alguma coisa, né? Mudou alguma coisa e tal? E isso é algo que também às vezes falta fazer, né? Cara, o que você tá olhando agora para futuro? De agora para frente, o que você está planejando, o que você está fazendo, o que você está buscando? Vai fazer mais filho? Não, os filhos... Eu estou aguardando os netos, né? Mas os filhos já falaram que por enquanto não vai rolar. Por enquanto, né? Não tem chance. E o que você está vendo aí para o futuro? Eu vou te falar que eu gostei muito dessa área de startups, de pensar negócios, pensar produtos novos, de inovação. Eu lembro quando estava na IBM, né? E eu trabalhava lá na época na conta da Michelin, e a Michelin tinha modelos de negócio muito diferentes, assim, que fizeram minha cabeça explodir na época. Eu falei, caraca, como assim? É uma fábrica de pneu, mas não vende pneu. Então ela tinha modelo de negócio onde o pneu era alugado. O outro pneu ele era cobrado de acordo com o uso. Tinha umas coisas muito loucas, sabe? Eu não vou falar aqui porque não vem ao caso entrar em detalhes, né, abrir sobre o negócio da Michelin, mas eram modelos de negócio que eram muito loucos para mim assim, na época. E tem guia de restaurante, né? Então, assim, eu me apaixonei por isso. Aí as pessoas falam, Paulo, mas tardiamente, né? Você perdeu de surfar a onda das startups, quando tinha muito dinheiro na mesa. Mas essa é uma fase também muito gostosa, porque é muito desafiador, porque está tudo mais difícil. Então você tem que estar muito mais profissional também, né? E um dos grandes orgulhos que eu tenho é que a startup, né, que eu posso falar um pouco melhor dela, que ela está mais avançada um pouco, que é a Aventura AI, a gente tem uma plataforma onde ela visa juntar profissionais de tecnologia com pequenas e médias empresas para fazer projetos de IA, automação e tudo mais. Ela resolve algumas dores no mercado, então ela resolve o problema do profissional de tecnologia que tem medo de tomar um calote, vai fazer um freela e vai tomar um calote. Então a gente funciona com escrow, né? Então o dev só começa a desenvolver quando a gente sinaliza para ele, o dinheiro está na conta, vai lá que é seguro, pode desenvolver. A gente resolve o problema da empresa que não sabe muito bem o que pedir, então a gente tem um diagnóstico guiado, então isso já gera um projetinho para o dev já mais na linguagem que o dev entende, acaba com aquele problema de a empresa pede uma coisa, o dev entrega, fala, não foi isso que eu pedi, não foi isso sim, então não vou te pagar. E muito legal, porque antes mesmo da gente ter o MVP, antes mesmo da gente botar no mercado, o fato de levar isso para alguns parceiros grandes, né, players grandes do mercado, de infraestrutura, da área de educação, porque você precisa juntar várias pontas para que esse projeto, um projeto de startup, ele realmente vingue, né? Porque tem muita startup que a gente sabe que tem um percentual gigante, aí, mais de 80% que acaba naufragando, porque só tem uma ideia que realmente pode ser fascinante, mas que não consegue juntar as pontas que precisa.
Então, quando eu levei isso para a diretoria de grandes empresas, levei esse projeto e falei, cara, mesmo sem ter um MVP nada, as pessoas compraram a ideia e falaram, cara, isso é muito legal e a gente está com vocês nessa, a gente é parceiro, a gente vai fornecer a infra, o outro não, a gente vai fazer a parceria que vai trazer os leads, os devs, ou vai trazer as empresas. Você vê pessoas que estão em empresas muito grandes, com faturamento multimilionário, apostar num projeto que está saindo do papel ainda, te mostra que você está num caminho muito legal. Uhum. E eu meio que me apaixonei por isso, né? Cara, descobrir esses projetos que são legais. Esse projeto não nasceu comigo, nasceu com a minha sócia, que é a Clarice. Eu conheci a Clarice num evento esse ano. Ela procurava um CTO e eu falei, cara, eu quero ser o CTO da tua empresa. A gente começou a trabalhar junto. E aí hoje os meus mentorados falam que eu estou brincando de Shark Tank. Que falam assim, Paulo, um monte de pessoas... E assim, eu graças a Deus, cheguei numa posição hoje na carreira, uma reputação onde as pessoas me procuram para falar, cara, e esse projeto, o que você acha? E quando é interessante, eu falo, cara, em vez de cobrar consultoria, eu quero um equity nisso aí, eu quero fazer parte dessa tua empresa. O Bruno diz que eu sou meio maluco, porque as pessoas, isso dá muito certo quando você faz investindo dinheiro, que é como o Shark Tank faz. Eu faço investindo em horas de consultoria, né? Eu converto as minhas horas de consultoria em equity daquela startup. E aí o que eu vejo para o futuro eu não sei onde isso vai dar, até onde eu vou brincar de Shark Tank, mas está sendo uma coisa muito legal. Eu vi até uma entrevista do João Apolinário, né, que é um Shark Tank, né, da Polishop, e aí ele falando quanto ele investiu, eu falei, cara, a pessoa que está entrevistando perguntou também, dessas empresas, falou, não, a maioria deu errado, a grande maioria, mas uma que deu certo pagou o investimento de todas elas. E é o que eu falo para o Bruno. O Bruno fala, cara, você é meio louco de fazer isso. Fala, Bruno, uma startup dessa que der certo, valeu o investimento que eu fiz em todas as outras. Eu lembro do Flávio Augusto falando, né, que quando você vai entrar de sócio numa empresa, geralmente são duas coisas que você vai aportar. Ou é dinheiro ou é conhecimento. Então, no seu caso, você está aportando o seu conhecimento. E é um valor. Né? É um valor e assim, muitas vezes é um valor muito grande para o negócio. Né? No seu caso, por exemplo, com certeza é um valor muito grande. Isso me lembra sempre uma história curiosa, tá? Só um parênteses mesmo. Diz que o Facebook, na primeira sede que eles tiveram, eles foram contratar um cara para pintar a fachada, um grafiteiro. E eles não tinham grana para pagar o cara. Aí eles falaram, a gente pode pagar em ações, né? O cara, pode, né? Sei lá. Pegou lá uns mil de ação lá. Quando o Facebook fez o IPO, as ações desse pintor deram $150 mil. O cara teve $150 mil para pintar a fachada do Facebook. Então, quem sabe? É isso aí, quem sabe. Cara, pra gente fechar agora, o nome, né? Eu comentei com você, o nome 42 bits veio do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que tem quem não conhece a história, né? Tem lá a pergunta que fizeram pro computador, supercomputador, né? Qual que é o sentido como é? A pergunta fundamental da vida, do universo, de todas as coisas. E ele demorou lá uns milhões de anos, deu a resposta, falou que a resposta era 42. Aí ficou todo mundo assim, falou, a resposta tá errada. Falei, não, a resposta tá perfeita, o problema tá na pergunta. Então o que eu pergunto pra todo mundo aqui? Cara, pro Paulo, qual que é o sentido fundamental da vida, do universo ou de todas as coisas? E aí você pode falar o que você quiser. O que é pra você o sentido de todas as coisas? Cara, pra mim o sentido de todas as coisas é eu alcançar meu objetivo principal, que é eu chegar ao céu e poder carregar comigo o maior número de pessoas que eu puder carregar. Então, hoje eu me sinto muito realizado quando eu estou numa missa e vejo meu filho orando. Eu fico muito realizado quando vejo a Isabela, que é autista não verbal. A gente está numa missa, ela empunha a mão assim como se estivesse no microfone e ela tenta cantar um louvor. Sabe, eu olho aquilo e falo, caramba, isso é a promessa de Deus se realizando na minha vida. Eu sempre pedi a Deus, falo, Senhor, que toda a minha geração sirva ao Senhor. E hoje ver isso acontecendo, ver os meus filhos na igreja e saber que eles estão tendo essa formação e que muito provavelmente vão passar para os netos. É isso. Para mim, o sentido de todas as coisas é isso. Assim, no meu entendimento, eu não sou daqui. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Né? Eu estou aqui de passagem. E eu quero que essa passagem seja boa para o maior número de pessoas possível. E eu quero ajudar essas pessoas. E, na minha visão, a maior ajuda que eu posso dar é
ajudar essas pessoas a alcançar a salvação. Então, eu sei que eu ajudo pessoas de muitas outras formas. Eu sei que eu ajudo pessoas a terem as empresas bem-sucedidas, a ganhar dinheiro, a melhorar profissionalmente. Eu ajudo de várias formas, mas aquela que eu entendo que é a minha missão é ajudar as pessoas a alcançar a salvação. Ou seja, pessoas de novo, né? É pessoas de novo. Muito bom. Paulo, muito obrigado mesmo, cara. Valeu. Eu adorei o papo. Obrigado por ter aceitado aí esse convite. Galera, se você curtiu esse episódio, curte, compartilha, manda para quem você gosta aí, que quer aprender mais sobre pessoas com o nosso grande Paulo aqui. E fica de olho aí no próximo episódio. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau. Aliás, antes de tudo, tchau, tchau. Paulo, se a galera quiser te achar, onde que eles te encontram aí? Rede social, site, blog? Que foi? Eu vou falar uma coisa que todo mundo diz que não é legal de fazer, né? Mas É. se você colocar nas redes sociais Paulo TDC, vai aparecer logo assim. O Bocalete é um pouquinho mais difícil de escrever, mas, cara, minhas redes sociais é a mesma em todas elas. É @Paulo Bocalete, tudo junto. Né? Com 2 Cs, 2 T's e no final. Mas se você colocar também Paulo e associar ao evento que eu amo de coração, vai aparecer lá. É isso aí. Então, vai lá, segue o Paulo. Agora sim, aquele abraço, até a próxima e tchau.